Olá, boa noite! Olha, espero que você tenha tido uma ótima terça-feira. Mas se de repente não foi tão motivador assim, calma, o Identidade já começou, inclusive em clima de festa, comemoração dos 25 anos da TV Novo Tempo. Eu tenho certeza que isso vai fazer você terminar muito bem a sua noite. Essa semana eu estou recebendo pessoas de diversos lugares do país, que vieram aqui realmente para contar um pouco sobre o amor de Deus, como esse amor o alcançou através da nossa programação, que é sempre cheia de amor e de esperança. Se você quiser rever essa semana comemorativa, é só você acessar o entplay.com/identidade. Aí você pode rever tudo, pode compartilhar com seus amigos, tenho certeza que vai ser muito especial, tá bom? E olha, festa tem que ter presente, não é mesmo? Por isso eu já tô aqui com esse conteúdo mais que especial e esclarecedor, o sábado da criação. Os adventistas do sétimo dia creem no sábado como um sinal entre Deus e a humanidade. O próprio Deus descansou após toda a obra da criação e deixou esse exemplo para nós. Aqui você vai esclarecer dúvidas sobre esse aspecto do sábado. Vai saber também como tudo foi mudado ao longo dos anos e por que a gente precisa seguir firme, acreditando na Bíblia, acreditando no mandamento escrito pelo próprio dedo de Deus e não em doutrinas humanas. Quer aprender com base bíblica e sem erros? Então liga no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98244 0077. 12 98244 0077. É só pedir e esperar chegar aí na sua casa sem custo algum, tá bom? Hoje você vai conhecer a história do Edemar e da Zenita. Eles foram impactados pela TV Novo Tempo. Abriram o lar para outros conhecerem a Bíblia com eles e hoje são verdadeiros missionários dentro e fora de casa. Zenita começou a acompanhar a TV Novo Tempo, mas o esposo Edemar não se interessou a princípio. Ela orou para que a família começasse a assistir também e não demorou muito para que a oração fosse atendida. Eles começaram a acompanhar a programação juntos e ainda iniciaram uma classe bíblica na própria casa para dividir todas aquelas verdades com a família e amigos. Zenita e Edemar conheceram a Igreja Adventista, se batizaram e seguem testemunhando o amor de Cristo e a mensagem de esperança. E hoje eles estão aqui para contar como foi todo esse processo de conhecimento e transformação de vida. O Identidade Especial 25 anos volta em 30 segundos. De volta aqui o Identidade, eu estou recebendo um casal, então como o estúdio está um pouquinho mais cheio, estou usando máscara aqui para todo mundo ficar mais seguro. Muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem comemorando aqui os 25 anos da TV junto com a gente. E a TV entra na vida de vocês porque um dia a Zenita, em 2015, estava lá zapeando a televisão, procurando algo para assistir e chegou no Arena do Futuro. Pastor Luiz Gonçalves, qual foi, Zenita, a tua primeira sensação quando viu o Pastor Luiz? Sim, eu era evangélica, né? E daí eu ficava, né, zapeando lá. E daí eu vi ele a primeira vez e gostei, né? Aí, dali em diante, daí eu não parei mais. Aí, todos os dias eu via ele, o Gilson Brito, eram todos os dias. Mas você estava em busca de alguma coisa diferente? Estava. Eu orei a Deus e pedi que eu queria seguir o caminho certo, né? Que ensinasse a verdadeira, né? E ali eu consegui. Foi ali que daí eu comecei a procurar, né? E você, Edemar, não estava também no mesmo espírito da Zenita naquele momento, né? No início teve, né, um pouco de rejeição, não tinha despertado interesse, né? Mas daí com o tempo, assim, né, ela foi conversando e ela foi fazendo apelo, né? E depois veio o interesse e foi muito, muito, muito maravilhoso.
Você acompanhou a programação sozinha por quase 2 anos. Sim. Não foi assim tão rápido. Não. Depois disso, aí o Edemar começou a acompanhar e também o seu filho, né? Sim. Decidiu começar a assistir. Mas eu sei que você chegou a pedir para Deus assim, Senhor, do mesmo jeito que isso está tocando o meu coração, eu quero que toque o coração deles, né? Como é que foi essa oração? Todas as noites eu me ajoelhava sozinha e pedia a Deus para tocar, né? No coração deles. Como a gente está pedindo agora pelo nosso filho mais novo também. E como é que você via essa história da sua esposa estar assistindo essa programação, está mudando o conhecimento dela sobre a Bíblia? Como eu disse, assim, no início não tinha né, eu não sentia assim, né, que não tinha sido tocado, não sentia assim o interesse, né, mas daí aos poucos assim foi assim, e quando eu comecei a acompanhar os programas assim foi tudo assim, foi muito, sabe, são coisas assim que às vezes tu não consegue expressar com palavras, sabe, é quando tu é tocado, né, quando Deus está trabalhando em ti, né. Então, depois aí, assim, foi tão gostoso, assim, daí depois que veio o interesse, aí a gente não perdia, aí eu chegava do meu trabalho mais ou menos umas 10 horas, 10 e 10, né, que eu chegava do meu trabalho, ela já estava com a televisão ligada. Aí era só o tempo de eu fazer um lanchinho e a gente ficava, assim, acompanhando a programação, né, às vezes até tarde. E daí, depois que despertou o interesse, daí a gente não parou mais, daí. E vocês também começaram a pedir estudos bíblicos aqui para Novo Tempo, né? Sim. Para conhecerem mais profundamente da Bíblia. O que vocês pediram? O que vocês estudaram? No início, eu só não lembro agora o nome, mas a gente pediu uma revista, né? Que nessa época, né? E daí a gente recebeu a revista e daí despertou mais interesse. Mas daí o meu interesse foi um pouco mais na frente, daí eu baixei os programas na época do Arilton, baixei na internet, eu baixei Bíblia Fácil completo, porque eu tive uma paixão muito grande por Apocalipse. Então eu me interessei muito, aí eu baixei todos os 18 programas dele, né? E daí na nossa casa a gente convidou, né? Que foi na pandemia, então estava muito limitado assim as coisas, né? E aí eu convidei mais assim a minha família, né? Minha mãe, meus irmãos, e a gente montou assim em casa um estudo bíblico. Aí a gente foi fazer todos aqueles programas que eu baixei, né? Aí cada um com a sua Bíblia, eu colocava lá na televisão, né? E a gente via o programa lá e acompanhava na Bíblia. Que legal. Agora, vocês também receberam a visita de uma pessoa, né? Na casa de vocês. Como é que foi isso? Não, no início foi assim, daí a gente foi ligado, né? Acho que foi uma época que a igreja, ela tarefou pessoas para ligarem para casa, né? Mas naquele momento, assim, nós sentimos que a gente não estava tão preparado ainda. Aí a gente disse não, a gente não aceitou a visita, né? E aí a gente continuou fazendo os estudos, né? Aí sim, aí mais para frente, que daí foi quando o meu filho, assim, ela foi através da Novo Tempo, né? Despertou em mim, e daí no meu filho mais velho. Aí o meu filho mais velho começou a dizer assim, mas é a hora de nós procurar a igreja. E daí um certo dia eu saí com meu filho, nós fomos para o centro, né? E na volta, né, ele disse, pai, para aqui. Aí tem a igreja que a gente frequenta, né? A gente parou, aí foi durante a semana, aí ele chegou lá, só que não tinha ninguém, eles estavam reformando a igreja, está em construção, né? Ele falou com os pedreiros, pegou o telefone do ancião da igreja, né? E a gente entrou em contato com ele e daí começamos a fazer os estudos dele. Mas teve um momento, então, que vocês pediram uma visita. Sim. Sim. Daí foi nesse momento, então, que daí a gente pediu, né, a visita do ancião da igreja, né, para começar a fazer os estudos, que daí ali a gente já estava até decidida ao batismo, né? A gente já estava bem, assim,
Assim, a gente já estava, já tinha sido Já tocado, estava né? estudando, já tinha, né? Só o Bíblia Fácil ali a temporada inteira já foi ali um estudo profundo que vocês tiveram. O que vocês estudaram lá com o Bíblia Fácil? Qual foi a temporada que vocês assistiram? Essa foi a temporada do Apocalipse. Apocalipse. Aham. Aí como eu assim, eu tive uma paixão assim muito grande, né, pelo Apocalipse. Daí, depois a gente fez, claro, que a gente... Mas vocês já já conheciam a Bíblia, frequentavam uma outra denominação, né? Sim. Muita gente tem um medo do Apocalipse, né? Vocês tinham essa sensação? Não, a gente não... Eram tranquilos com o Apocalipse? Em momento algum eu não senti isso. Foi um despertar muito grande. Não, mas eu digo antes de conhecer... Antes a gente não tinha... A gente não tinha nem medo e também nem, né? Porque a gente não conhecia, né? Não tinha um conhecimento tão profundo. Não tão profundo, E como foi saber de todas as profecias, entender que o Apocalipse estava conectado com a Bíblia toda, né? Como é que foi essa descoberta, o sentimento de se aprofundar na verdade bíblica? Isso é uma coisa muito grandiosa que hoje a gente fala para outras pessoas, né? Porque o Apocalipse é um livro maravilhoso, ele te revela tudo, né? Tanto é que não é Apocalipse, é que esse medo assim que a gente percebe das outras pessoas é através da mídia, né? O que foi feito, né, durante anos, né, com os filmes e tal. Mas o Apocalipse é a revelação, é uma revelação de Deus para todos, né? Então você tem acesso, sabe desde o início até o final, até como que vai ser. E é a grandiosa volta de Jesus, né? E quando vocês entraram na Igreja Adventista pela primeira vez, o que vocês sentiram? Muito bem acolhidos. A nossa igreja, que lá é a Igreja do Progresso, né? Do Menal, a gente foi muito bem acolhido, a gente foi muito bem recebido. Esse foi um dos pontos, sabe? Que a gente não sentia isso na outra igreja que a gente ia. Porque a gente frequentou uma igreja durante 45 anos e nós não sabíamos nada da Bíblia, a gente não tinha conhecimento nenhum. Então, em apenas um ano, a gente aprendeu o que a gente não conseguiu aprender em 45 anos. Uau! Agora, é aquela coisa, né? Você começa a conhecer essa verdade, você não quer guardar só para você. Sim. Em 2019, tem uma história muito marcante, porque tem o falecimento, né, do tio do Edemar. E vocês entenderam que, através do que vocês conheciam da Bíblia, vocês poderiam ser uma voz de consolo para a família. Então, eu entendi que estava você e a sua irmã no carro, na volta do velório, e ali você sentiu uma oportunidade de falar de Deus. Como é que foi esse momento, Edemar? Nesse momento, um certo dia lá, quando faleceu esse nosso tio, né? Ela ligou para mim à noite, né? Eu acho que eu tinha voltado do trabalho, ela ligou para mim se a gente podia ir lá dar um apoio para minha tia, né? Então eu disse, tá, tudo bem, nós vamos. E daí, para ir, assim, eu já coloquei um hino, assim, a gente já foi conversando, assim, sabe? Então, porque ela também, estava com aquela dureza no coração, né? Que estava naquela outra igreja e é bem complicado, né? Daí nós fomos lá, daí na volta, e a coisa é tão incrível, assim, sabe? Porque eu tive que parar o carro e é exatamente na frente da igreja onde que a gente frequenta. Eu tive que parar o carro porque eu não conseguia mais dirigir o carro. Assim, eu creio que é o Espírito Santo, né, que nesse momento te toca, assim, e eu não conseguia dirigir. Eu tive que parar o carro para poder passar a mensagem para ela. E foi assim tão maravilhoso que ela, né, que ela entendeu. Claro que não foi no momento, né? Isso depois houve um tempo, né? Ainda houve uma resistênciazinha, mas depois ela aceitou e ela participar com nós, com nossos estudos, e daí foi tão maravilhoso, assim, tão... Você, inclusive, começou a fazer uma classe bíblica na sua casa, Exatamente. né? Como o pastor Marcelo falou, nós tínhamos uma classe bíblica sem saber que era uma classe bíblica, né? Então, mas era muito gostoso, assim, a gente não via a hora, assim, de chegar geralmente a gente fazia no final de sexta, né? Sexta, às vezes no sábado. E a gente tinha aquela sensação tão gostosa que chegasse logo na sexta-feira para a gente fazer aquele encontro e que a gente tinha, assim, que estava tão gostoso, assim, né? E as pessoas estavam aprendendo, né? Outros aprendendo sobre a palavra, né? Ô Zenita, e para você que tudo começou com você, né? Você teve esse primeiro contato com a TV Novo Tempo, por muito tempo orou que seu marido e seu filho
também tivessem o coração sendo tocado. Quando você viu todo mundo ali na tua casa, com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus, como é que foi para você isso? É muito gratificante, né? Não tem nem palavras para falar, né? Como eu estou feliz, assim, muito, muito feliz. E mais feliz ainda ficarei quando meu filho mais novo também vier com a gente. Ainda tem essa missão, Tem. né? Tá legal. E o resto da família, né? Claro. Também. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre quando vocês descobriram que aquela classe bíblica era uma classe bíblica, né? E como o evangelho tem feito diferença na vida de vocês. Só vamos fazer uma paradinha rápida para o intervalo. Você continua com a gente está ouvindo aqui hoje a história do Edemar e da Zenita. Intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui o Identidade, estamos recebendo um casal aqui, o Edemar e a Zenita. Muito obrigado pela presença de vocês, contando, né, desse envolvimento com a palavra de Deus que vocês tiveram. Mas me conta o seguinte, 2020, 5 anos desde aquele primeiro momento, né, que a Zenita conheceu a Novo Tempo pela primeira vez, vocês começaram a procurar a igreja adventista. E esse primeiro contato que vocês fizeram foi com os pedreiros que estavam ali na construção da igreja, foi isso? Sim. Eu e meu filho, a gente tinha saído, né? A gente tinha ido para o centro resolver algumas coisas e na volta daí ele disse, pai, para ali na igreja, né? Que eu quero ver se eu consigo falar com alguém, né? Aí eu parei, ele foi lá, daí estavam os pedreiros trabalhando, né? Aí ele passou o contato do Maurício e aí nós entramos em contato com ele. Daí, imediatamente, ele já marcou a primeira visita, né? E daí a gente já imediatamente também marcou os estudos. Aí a gente já começou a fazer os estudos ali, que são aqueles estudos para o batismo, né? Eles não estavam abrindo a igreja, né? Porque foi bem naquele pico da pandemia, né? Mas daí, assim que a igreja reabriu, né? A gente já começou a frequentar a igreja também e fazer os estudos e já, assim, a gente estava assim, muito ansioso para batizar. Né? Daí até a gente comentou, né, com o Maurício, aí ele disse, não, calma, tem algumas etapas, tem as fases que a gente vai ter que fazer, né? Vamos fazer os estudos, tudo certinho, e o batismo vai ser realizado, sim. Legal. Vocês não são uma família que não tinham um conhecimento bíblico, né? Como a gente já conversou no outro bloco, né? Vocês tinham um lar onde existia um ambiente cristão. Sim. Só não tinha uma profundidade de conhecimento da Bíblia, né? Isso. Mas vocês sentiram alguma mudança na família de vocês após esses estudos, após esse contato com a TV? O que mudou? É bem diferente, né? Assim a gente se aprofunda mais na palavra e assim isso penetra mais na gente, né? E como que sai da palavra e como que sai da Bíblia esse conceito e vai para a vida prática? Muda tudo, né? É bem diferente, muda completamente, né? Vai. Para você, transformar. Também muda, né? É uma transformação de caráter, né? Assim, né? É aquilo que a Bíblia diz, né? Agora não sou mais eu, né? Ele vive em mim, então eu tenho que passar, né? A viver, né? Me espelhar em Cristo, né? Em Jesus, né? E é muito gostoso, assim, daí tu vai se aprofundando mais, né? E tu quer aprender mais e mais e mais, né? Claro. Me conta dessa semana especial que aconteceu na igreja, foi até uma oportunidade de você levar a sua irmã. Foi chamado um pastor de Joinville para ele estava fazendo pregações sobre Apocalipse. E aquilo mexeu comigo porque... Apocalipse se tornou uma coisa muito legal para vocês e vocês queriam estudar cada vez mais, né? E daí claro que a primeira pessoa assim que a gente pensou, uma das primeiras que estava participando com nós era a minha irmã, né? Aí ela resistiu um pouquinho assim no início, né? Mas ela disse, não, tá bom, então eu vou participar. E daí ela disse, até ela comentou assim, ela disse, eu vou uma vez assim para satisfazer a vontade deles, né? E daí ela foi a primeira vez, ela se apaixonou e nós participamos todos os dias, a semana todinha, e foi aonde foi o convite para ela, que foi feito o apelo, né, o convite, e aonde ela aceitou se batizar também. Que legal. Vocês começaram a trabalhar, inclusive, muito fortemente na igreja, né? Sim. Sim.
O meu filho, ele também, né? Nosso filho. O que vocês faziam? Lá agora, ele já está, né? Está no dízimo. E o meu filho, ele é... O mais velho é sonoplasta lá na igreja, legal. Né? Eu faço a parte ali dos dízimos, né? É o tesoureiro da igreja, que cuida das finanças ali da né? igreja. A gente já tem uma... E a Zenita, como ela tem a parte dela que ela, assim, ela ajuda muito as pessoas da comunidade, né? Então ela ficou nessa parte, né? Sim. E vocês estão estudando a Bíblia com mais pessoas, inclusive, agora. Sim. Sim. Me conta disso. Antigamente vocês nem sabiam que era uma classe bíblica. Agora vocês já sabem, né? Sim. É que agora a vontade da gente, assim, que a nossa classe bíblica cresça mais e mais e mais, né? Porque a gente quer, a gente não quer esse conhecimento só para a gente. A gente quer passar para outras pessoas. Claro. Porque a gente sabe da profundidade que foi, né? E tão maravilhoso que é, né? Por isso que a gente tem esse interesse em querer que outras pessoas também saibam. É muito interessante entender, né, que Deus foi buscar vocês e a Novo Tempo foi aquele ponto que chamou a atenção, aquele ponto que conquistou e depois os estudos bíblicos e tudo mais, né, aprofundando o conhecimento de Deus. Onde vocês estariam aí nesse momento da vida de vocês se não fosse a Novo Tempo ter chegado e mudado tanta coisa? É complicado para a gente, até para a gente falar, porque a gente, né? Mas com certeza a gente não estaria assim se aprofundando na palavra de Deus, né? A gente estava, porque de certa forma a gente era ignorante, né? Quanto à palavra, né? A gente até ia numa igreja, a gente ficava durante 1 hora lá, a gente ouvia um monte né? Tinha o sermão, mas a gente entrava e saía e não tinha transformação, né? Não tinha aquele conhecimento, né? Para te incentivar a tu passar para outras pessoas, né? A gente que está desse lado da tela, aqui da televisão, a gente ama muito a TV Novo Tempo. A Novo Tempo está completando 25 anos, é muito especial para a gente que está aqui dentro. Agora, eu acho que mais especial ainda é para vocês que conheceram a verdade através dessa televisão, né? Que foi um instrumento de Deus. Sim. Então, eu queria ouvir de cada um. Qual é a sua gratidão, Zenita, por estar participando aí desses 25 anos da TV? O que é a TV Novo Tempo para você? É tudo, né? Depois de Jesus é a TV Novo Tempo, né? É tudo de bom, né? Tudo de muito maravilhoso, assim. Queria passar para muitas pessoas que não chegaram até aqui, né? Que venham também, né? Que nem nós, que também venham conhecer Jesus através da Novo Tempo. Amém. Para você, Edemar? É muito gratificante, muito mesmo. Abaixo de Deus, assim, a gente tem assim uma gratidão muito grande, assim, pela Novo Tempo, pela Igreja Adventista, por tudo que a gente, né? Tudo que a gente adquiriu através da Novo Tempo e da Igreja Adventista. Assim, é uma sensação muito... A gente fala assim com bastante emoção, sabe? Porque é muito gostoso, assim. E eu sou bem emotivo, assim, sabe? Então, é bem... Mas, assim, eu tenho a agradecer a Deus, assim, de todo o meu coração, por a Novo Tempo ter chegado na nossa vida. Que legal. Bom, e já que nós estamos nesse momento de emoção, tem uma mensagem especial de alguém que vocês conhecem muito bem. Vamos dar uma olhada. Olá, Ademar, Zenita, tudo bem com vocês? Prazer, que alegria saber que a palavra de Deus chegou ao coração de vocês e a gente aqui na Novo Tempo, nós tivemos nossa participação, Deus nos usou para que isso acontecesse, Deus seja louvado e parabéns pela decisão de vocês e porque Deus está usando vocês para que outras pessoas venham para o seu reino. Estou feliz por saber disso. Abraços. Valeu, pastor Gilson. A gente tem um carinho muito grande, né? Porque a gente aprendeu muitas coisas, né, com eles, né? Então, era assim, vamos dizer assim, era o nosso lazer de final de noite, né? Era ouvir as pregações, né? E ouvir, assim, e poder, assim, se encher o coração da gente de coisas boas, né? Legal, gente. Olha, fico muito feliz de ouvir a história de vocês, de saber que a Novo Tempo veio e transformou muita coisa, fez diferença. Espero que Deus continue abençoando a vida de vocês e vocês continuem indicando a Novo Tempo para outras pessoas, para que eles conheçam.
Mande o nosso abraço de volta lá para Santa Catarina e o nosso carinho para todo esse pessoal que ama tanto o trabalho aqui da Novo Tempo. Sim. Muito obrigado. A Novo Tempo está fazendo aniversário, mas é a gente que ganha o presente, né, por ter essa emissora. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom. Tá bom. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.